Boa tarde, bebês. Como vocês estão? Então, gente, como havia dito no início da quinzena, vamos iniciar aqui mais uma devolutiva da nossa atividade quinzenal, né? Continuando com o assunto substantivo, como eu disse para vocês, né? Assunto extenso. E agora nós vamos entrar na flexão de gênero do substantivo, tá? Então, gente, os substantivos são palavras variáveis, né? Já vimos isso. E essas palavras variáveis, elas sofrem flexão de gênero, de número e de grau, tá? Flexão de gênero é referente a masculino e feminino. Flexão de número, que é singular e plural, e flexão de grau, que é no grau normal, diminutivo e aumentativo, ok? Hoje nós vamos estudar apenas a flexão de gênero. Se tratando de regras gramaticais, tá? Existem dois gêneros, que é o feminino e o masculino. São de gêneros masculino os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos o, os, e uns. Então, o aluno, os alunos, um colégio, uns cadernos. E são do gênero feminino os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos a, as, uma e umas. A aluna, as aluna, a professora, umas conversa, uma escola. Então, até aqui tudo bem, né, gente? Bem tranquilo. A questão é que o gênero do substantivo, ele se subdivide. Eu tenho os gêneros biformes e tenho os gêneros uniformes, tá? Então, vamos lá ver cada um deles. Os substantivos biformes, eles são chamados assim porque esses substantivos, eles apresentam duas formas diferentes. Uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Então, eu digo o garoto, mas eu tenho a garota no feminino. Eu tenho o duque e tenho a duquesa para o feminino. Eu tenho o poeta e tenho a poetisa no feminino. Então, nos substantivos de gêneros biformes, eu sempre vou ter um substantivo para o gênero feminino e um substantivo para o gênero masculino, né? Como o próprio nome já diz, são substantivos biformes, né? Bi de dois gêneros. Já os substantivos uniformes, né? Um único, são substantivos que apresentam a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E esse substantivo uniforme, ele se subdivide em mais 3 tipos de substantivos. Mas antes da gente ver esses 3 tipos de substantivos, eu quero falar para vocês dos substantivos heterônimos, tá? Os heterônimos, eles apresentam 2 formas, tá? Como os biformes. Uma para o masculino e outra para o feminino. Porém, eles têm radicais diferentes, tá? Então, eu disse para vocês lá nos biformes que eu tenho o garoto e eu tenho a garota. Então, eu tenho radicais iguais, né? Eu só vou mudar a minha última letra, né? Que eu uso O para garoto e A para garota. Nos heterônimos, eu tenho homem para substantivos masculino e mulher para substantivo feminino. Então, eu tenho aqui radicais totalmente diferentes, né? Eu não reaproveito nada um do outro para fazer essa mudança de gênero. Mesma coisa aqui, eu tenho bode para o masculino e cabra para o feminino. Boi para masculino, vaca para feminino. Então, eu não consigo aproveitar o radical de nenhuma dessas palavras para fazer aí a mudança de gênero, tá? Então, os heteronômios, assim como os biformes, eles apresentam um substantivo para cada gênero. Só que nos biformes, eles têm radicais iguais. E os heterônimos, eles têm radicais diferentes. Vamos agora falar sobre os 3 tipos de substantivos uniformes, tá? Então, eu tenho o substantivo comum de 2 gêneros. Eles apresentam uma só forma,
para o gênero tanto masculino quanto o feminino, tá? O que vai mudar? Só o artigo que eu trago na frente, tá? Mas o substantivo, ele vai ser idêntico. Então, eu digo o gerente para o masculino, a gerente para o feminino. Então, notem que eu mudei aqui apenas o meu artigo, né? O que vem na frente do meu substantivo, porque o meu substantivo, ele não muda. Então, eu digo o colega, a colega. Mudo apenas o artigo, o substantivo continua o mesmo, tá? Então, aqui ele é comum de 2 gêneros. Tenho também os substantivos sobrecomuns, tá? E os substantivos epicenos. Eles apresentam um só gênero para o masculino e para o feminino. O que vai diferenciá-los aí é porque um substantivo se refere a pessoas, que são os sobrecomuns, e o outro substantivo se refere aos animais, que são os epicenos. Então, no substantivo sobrecomum, eu tenho a pessoa, e eu posso utilizar esse substantivo tanto para masculino ou feminino. Eu tenho o indivíduo, e esse indivíduo tanto pode ser do sexo masculino ou feminino. E eu tenho a vítima também, que eu posso usar para o masculino ou feminino, né? Eu não digo o vítima para o masculino, né? É a vítima, tanto faz sendo feminino ou masculino. E os substantivos epicenos, que se referem aos animais, né? Então, eu tenho a barata, a jiboia, o pinguim. E tanto serve aí para o masculino como para o feminino, né? Eu não digo o barata para me relacionar ao sexo masculino. Eu não digo o jiboia para me referir ao sexo masculino, né? Eu utilizo eles com esses artigos mesmo, né? A ou o, e tanto faz se masculino ou feminino. Agora, nós vamos fazer a correção da nossa atividade e, acompanhando os gráficos da atividade, eu percebi que vocês ficaram com dúvidas nos substantivos heterônimos e nos substantivos uniformes, né? Especificamente no substantivo sobrecomum, tá? Então, vamos falar mais um pouquinho deles aqui durante a correção da atividade. Então, gente, vamos lá. Na primeira questão, que é falando sobre substantivo sobrecomum, né? Ele pede para que assinale os substantivos em que todos sejam do gênero masculino, tá? Nessa questão aqui, 60,5% dos alunos acertaram, né? Grande maioria aí acertou. Então, nossa resposta correta é a letra B, tá? Então, eu tenho o profeta, o fantasma e o telefonema, né? Todos utilizando aí o artigo o antes do substantivo. Então, resposta correta, letra B. Segunda questão, também continuando aí com o substantivo sobrecomum. E a gente vê aqui no gráfico, gente, que houve um empate, né? Da letra C e letra D. 33,3% dos alunos apostaram aí nessas duas opções, né? A resposta correta aqui é a letra D. Por quê? Ele pede aqui um substantivo, né? Que todos, né, sejam sobrecomum. Então, o mesmo substantivo para designar pessoas de ambos os sexos. Por que que não pode ser a letra C? Porque eu tenho a jovem, mas eu também tenho o jovem, tá? O jovem, ele existe na gramática de língua portuguesa. Então, por isso que a letra C está errada, tá? Na letra D eu tenho a criança, tanto serve para o menino ou a menina, a vítima, tanto serve para o homem ou a mulher, e o cônjuge, que também serve também para o homem e a mulher. Então, a opção correta aqui é a letra D. Na terceira questão, eu tenho aqui uma questão de substantivos biformes, né? 63% dos alunos acertaram essa questão. E para responder, você precisa, né, saber
o substantivo feminino e masculino, óbvio, né? Daí a questão, ela me pede a alternativa incorreta em relação ao gênero feminino, tá certo? A minha alternativa aqui a ser assinalada é letra B, porque consulina não é feminino de cônsul. O feminino de cônsul é consuleza, tá? Então, por isso que ela está errada. Imperadora está certo, porque tanto pode ser imperadora como imperatriz, e cônega também está correto, tá? O errado aqui é o consulina. Na quarta questão, pede para que vocês façam aí a relação correta, né, entre as colunas da classificação de substantivos, né? Que foi o que nós iniciamos a ver lá na outra quinzena. Nessa questão, 55,6% dos alunos mandaram bem. Eu tenho por resposta correta a letra A, né? Então, falsidade é abstrato, passatempo, composto, Rio de Janeiro, próprio, lápis, concreto e menino, simples. Então, resposta correta, letra A. Na quinta questão, eu tenho aqui uma questão sobre substantivos heterônimos, né? E só 28,4% dos alunos acertaram essa questão. A grande maioria marcou letra A, filhos. E por que a resposta é letra B, gente? Nos heterônimos, eu tenho um substantivo tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. O que é que me difere aí dos biformes? Os heterônimos, eles têm radicais diferentes, tá? Então, por isso que não tinha como ser filhos, porque filhos, ele é biforme, né? Eu tenho um gênero no feminino para ele com o mesmo radical, que seria filhas, né? Só mudando aí uma letra. Já na letra B, pais, eu também tenho um substantivo feminino para ele, só que eu mudo completamente o radical, né? Seria mães. Então, aqui na letra B é onde eu tenho um substantivo heterônimo. Agora nós vamos para as nossas questões abertas, né? Onde trata sobre o nosso tema gerador da quinzena, que é o mês de conscientização do autismo. Né, gente? Muito importante que a gente se informe, que a gente conheça, né, o autismo. Então, nós temos aí a sexta questão, né, que pergunta qual é o mês do autismo e qual é o objetivo para ter o mês para o autismo, né? Então, o mês do autismo é o mês de abril, né? E nesse mês, as ações, ela tem mais visibilidade, né? As pessoas falam mais sobre o autismo e essas ações, elas ocorrem durante todo o mês. Então, assim, é um mês para que as pessoas realmente, quem ainda não conheceu, né, possa conhecer, justamente por essa questão de maior visibilidade, mais pessoas falando na internet. Então, quem não conheceu, né, um mês aí para aproveitar e conhecer e saber o que é o autismo. Então, na sétima questão, por que o autismo é chamado de TEA, né? Então, o autismo, ele foi englobado no chamado transtorno do espectro autista. Então, TEA e autismo, gente, é a mesma coisa, tá? Na oitava questão, pergunta qual o símbolo do autismo e o que ele representa, né? Então, o símbolo do autismo é um quebra-cabeça e ele representa a complexibilidade do TEA. Então, assim, é algo que ainda está em estudo, nem todos os médicos, né, têm a resposta para tudo do autismo. Tudo ainda está ali sendo estudado, sendo pesquisado. Então, é um quebra-cabeça mesmo, né? Bem complexo ainda essa questão do autismo. Nona questão, né, que pergunta o que é o autismo, né? Então, o autismo é uma condição de saúde, tá? O autismo não é uma doença, ele é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social e de comportamento. Então,
a grau, né, de autismo, e esses graus aí é que vai indicar qual é o déficit do autismo, né, do autista, né? E na 10ª questão, né, o autismo tem tratamento? Sim, gente, possui tratamento para o autismo, né? Terapia ocupacional, fono, psicóloga, entre outras terapias aí, onde é possível ajudar a criança a participar das rotinas diárias também, né, de casa, e aos poucos elas se tornarem independentes, né? Porém, o autismo, ele não tem cura, tá? A criança vai conseguir desenvolver algumas rotinas, né, de casa, vai se tornar mais independente, não vai ser dependente da mãe para tudo, porém, diante dessas terapias, tá? Sem esses tratamentos, a criança ela não consegue se desenvolver, porque o autismo não tem cura. Gente, por hoje é só. Vamos ficar por aqui, certo? E até a nossa próxima quinzena. Boa tarde.